Mateus, capítulo 26. Posso fazer uma pergunta para vocês? Posso, gente? Quem aqui é capaz de negar Jesus? Dá um tchau assim, ó. Quem não nega Jesus por nada? Pedro também falou a mesma coisa, sabia? Quem lembra de Pedro? Jesus falou assim para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo que, gente? O que é que Pedro falou? Eu, Senhor? Não. Em outras palavras, o Senhor está enganado. Eu jamais vou negar quem? Vou negar o Senhor. A gente fala a mesma coisa, sabia? A gente sempre diz para Deus: eu nunca vou negar quem? Ao Senhor. Mas você quer ver aonde a gente conhece o verdadeiro cristão? Você quer ver aonde a gente conhece os verdadeiros servos de Deus? É quando as coisas fazem o quê? Apertam. Você acha que Pedro negou Jesus por quê? Quem sabe por quê? Com medo de ser preso, morto. Quando Pedro olhou para Jesus assim, ó, e viu que Jesus estava todo o quê, gente? Machucado. Estava todo ferido. Os soldados batendo em quem? Aí alguém olhou assim e falou: ó, aquele dali também estava com quem? Com ele. Pedro, que não é bobo, já tira logo dele da... Ele fala: eu não. Vocês devem estar o quê? Enganado. Porque se você olhar, é no aperto que a gente vai ver. Naquele momento, Pedro, posso dizer, ele estava no aperto, posso dizer assim. Quando ele olha para Jesus, que vê Jesus ensanguentado, quando ele olha para Jesus e vê Jesus ferido, quando ele olha para Jesus e vê Jesus, por exemplo, sendo machucado, sofrendo, ele pensou: se eu falar que eu estou com quem? Ou que eu estava com ele, eu também vou passar pela mesma coisa. Mas eu posso dar um conselho para vocês? Servir a Deus é bom? Quem tem prazer em servir a Deus? Então não nega Jesus por nada. Quando as coisas apertar na tua vida ou no mundo, quando as coisas começar a apertar no dia a dia, é aí que você tem que assumir a tua fé com quem? Com Deus. Ah, pastor, mas se eu assumir eu vou ser machucado. Não importa. Ele não foi machucado por você? Ele não foi machucado por você? Você tem noção que Jesus passou por nós? Você tem noção, gente? Tem uma marreta aí, Lidiane? Vê se tem uma marreta aí dentro, por favor. Eu acho que eu vi uma marreta aí dentro. Você tem noção que ele passou, gente? Ele chegou a ter as suas mãos pregadas onde? Você acha que dali é fácil? Quem já se furou com um espinho? Mas o bicho dói. Um espinho. Agora imagina um prego sendo encravado aonde? Até passar, tá? O espinho só fura, mas não atravessa. Ele não, ele teve as suas mãos pregadas mesmo. Mas você vê que em momento algum ele negou a sua missão. Em momento algum ele virou as costas para quem? Para nós. Você acha que Jesus estava sentindo dor? Desde a hora que foi preso até a sua morte? E muito, gente. E muito, posso dizer assim. Só a caminhada de sofrimento que ele teve, tendo que carregar uma cruz que nem era para ele. Imagina, você ter que carregar uma cruz que não foi feito para quem? Ô pastor, e a cruz foi feita para quem? Para Barrabás. Barrabás era para carregar quem? Aquela cruz.
É tão tal que a cruz foi preparada para ele. Ele era o ladrão, ele era o malfeitor. Jesus era inocente. Pilato achava que o povo iria escolher quem? Barrabás para ser crucificado e Jesus para ser o quê? Livre. Porque Pilato pensava assim: calma aí, Jesus é inocente, eu não estou vendo nenhum crime em quem? Em Jesus. Então a cruz não foi preparada para Jesus. É tão tal que na hora de pregar Jesus, eles tiveram que esticar para poder dar no tamanho que é certo, para você ver a situação. E às vezes, por exemplo, a gente não reconhece o sacrifício que ele passou por quem? Por nós. Às vezes a gente não tem noção do sofrimento que ele enfrentou por nossa causa. Às vezes a gente não tem noção aquilo que ele enfrentou para que hoje a gente estivesse aqui agora respirando, a gente estivesse aqui agora vivo, de pé, com a oportunidade de servir a quem? A ele. E às vezes qualquer luta, qualquer aperto nos faz negar a quem? Nos faz a negar a quem? A Jesus. Tem pessoas que negam a Jesus? Sim ou não? Muito. Muitas pessoas que se dizem ser cristã, que quando as coisas apertam para ela esquece que ela serve a quem? A Deus. Ou às vezes ela tem medo de assumir que ela é cristã. Às vezes quando as pessoas perguntam para ela: vem cá, você é cristã? Ela fica com vergonha de falar que é. Ela tem vergonha de falar que ela serve a quem? Quando uma pessoa tem vergonha de assumir a fé dela, ela está fazendo o quê? Está negando Jesus. Ah, mas eu não quero saber, pastor, eu não quero que o meu vizinho saiba que eu sou o quê? Cristã. Meu irmão, eu tenho um prazer que as pessoas saibam que eu sou cristão. E eu tenho um prazer que as pessoas saibam que eu sou pastor, mesmo me chamando de ladrão. Eu não tenho medo de falar, mesmo sabendo que alguém vai falar que eu sou o quê? Ladrão. Eu tenho um prazer de falar que eu sou mensageiro da palavra de quem? De Deus. Porque ele nunca negou a mim. E por que eu vou negar ele? Ah, mas fulano de tal vai zombar de mim. Deixe zombar. Jesus foi zombado por causa de nós? Sim ou não? Foi. Se você olhar quando Jesus estava ali, depois de tanto apanhar, o próprio soldado começaram a fazer adivinhação com quem? Com Jesus. Em outras palavras, começaram a zombar de Jesus. Começaram a falar para Jesus assim: ó, se você é o Cristo, é o tal do filho de quem? Então a gente vai vendar os teus olhos e você vai falar quem te bateu. Eles começavam a bater em Jesus e começavam a zombar, dizendo para Jesus: fala quem te bateu, para você ver. E tudo por causa de quem? Tudo por causa de quem, gente? De nós. Aquele castigo, aquele sofrimento não era para Jesus, porque primeiro, Jesus era inocente. Jesus, ele não tinha, por exemplo, pecado, ele não tinha nenhum erro para poder passar por tudo que passou. Mas se ele passou é por causa do amor de Deus que tem por quem? Por nós. E a fim de nos dar a oportunidade de seguir firme com quem? Com ele. Mas infelizmente Deus, ele tem entristecido, tem tido o seu coração entristecido com muito, porque na hora do aperto as pessoas negam quem? A Jesus. Ou imagina o Senhor olhando para as pessoas que negam Jesus nas atitudes, ou às vezes se envergonha de dizer que é cristã. Ou imagina Deus olhando para ela e falando assim: ó, se ela soubesse o que o meu filho passou para ela estar ali, se ela soubesse o que o meu filho passou para ela estar de pé agora. É que às vezes você não tem noção. Às vezes você não tem noção o que é o sofrimento.
Você não tem noção que Jesus passou por cada um de nós. Então é por isso que eu estou perguntando: você seria capaz de negar quem? A Jesus? Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você seria capaz de negar Jesus? O que é que ele falou? O que é que ele falou? Fala para ele assim: você só vai saber quando as coisas apertar. Fala para ele: você só vai saber quando as coisas apertar. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 26, versículo 69. Mateus 26, 69. Acharam aí? Diz assim o título da mensagem: Pedro nega quem? Nega quem, gente? A Jesus. Alguém olha assim e fala: pastor, Pedro errou. Tem negado quem? Tem negado quem, gente? Jesus. Sim, ele errou. Mas como eu falei, a maioria da gente também nega nas nossas atitudes. E olha o que diz aqui, no 69. Mateus 26, versículo 69. Diz assim, ó: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com quem? Com Jesus o Galileu. Aqui é no momento que Jesus já tinha sido o que, gente? Preso, já estava sofrendo, posso dizer de passagem, já estava machucado, todo arrebentado, me desculpa falar assim. E alguém passando viu Pedro aonde? No pátio, olhou para Pedro e falou: rapaz, você também estava com Jesus o Galileu. Alguém olhou para ele e falou: você também estava com Jesus. Vamos ver o que acontece? Alguém reconheceu, né? Aí olha o que diz, versículo 70. Ele, porém, fez o quê? Diante. Eita. Quando alguém olhou para Pedro e falou: você também estava com Jesus o Galileu. A Bíblia diz que ele faz o quê? A Bíblia diz que ele faz o quê? Ele nega, gente. Ele olha e fala: não, não é eu não. Deve ser alguém parecido com quem? Comigo. Você sabia que tem gente que às vezes para entrar na igreja, ela fica assim, ó. Não estou falando que é o seu caso, mas tem gente assim. Ela chega na porta da igreja, ela olha para onde? Para um lado, ela olha para onde? Aí ela faz igual, eu esqueci o nome do desenho. Ela faz assim e vai embora. Ou seja, não quer que ninguém veja ela entrando aonde? E se ela chegar e ver um vizinho, então aqui dentro, aí já era. Se ela ver um conhecido que às vezes nem sabe que ela é o quê? Cristã, aí ela vai já arrumar uma desculpa. Não, eu vim só fazer uma visita, eu vim só participar do culto, ver como é que é. Ela nunca diz que ela é serva de quem? Serva de Deus. Quando não é isto, eu já vi isso acontecer. As pessoas, quando vai comprar uma Bíblia, não todos, mas a maioria vai lá. Eu nem sei se existe mais aquelas Bíblias de bolso. Existe ainda? Não sei se ainda vende. Ela vai lá e escolhe a Bíblia mais pequena. Ela chega lá e fala: ó, eu quero a menorzinha que tiver aí. Aí ela vai lá: cabe no bolso essa daqui? Cabe? Então eu vou levar essa mesmo. Aí ela anda com a Bíblia onde? Ela anda com a Bíblia onde? Mas você vê, tem gente que tem medo ou vergonha, não sei. Não quer que as pessoas vejam que ela serve a Deus, ou que ela carrega uma Bíblia onde? Nas mãos. Eu posso dizer, gente, de passagem, que isto é um privilégio. Você é digno de ter a Bíblia nas suas mãos?
Você é digno? Eu não sou. Eu não sou digno. Você também não é. Ninguém é digno de ter a palavra de Deus em sua vida. Então eu posso dizer que isto é um privilégio. Isto é um privilégio. Às vezes as pessoas falam assim: quer aceitar Jesus? Por que você não pergunta: Jesus me aceita? Porque quem é o pecador é quem? É Jesus ou é você? Acabou, Não é eu que tenho que aceitar Jesus, ele que tem que me aceitar, porque eu sou pecador, sou falho. Todos os dias eu falo para ele: Senhor, me aceita, porque eu sou tão o quê? Pecador. É ele que tem que me aceitar. Mas tem gente que às vezes ela acha que é superior a quem? A Deus. Às vezes chega ao ponto de negar. Quando alguém reconhece aqui a Pedro como um daqueles que seguia Jesus, a Bíblia diz que ele nega diante de quem? Diante de quem? De todos. Vamos supor que você está lá no teu trabalho. Aí está lá os seus colegas de trabalho. Aí sempre tem aquele mais curioso, né? Aí olha para você e fala assim: ô, dona Crenilda, a senhora é cristã? Aí você olha assim, já fica nervosa, né? Já olha assim pro lado. Não, vou na igreja de vez em quando. De vez em quando eu vou aonde? É para você fazer isso, gente? É para fazer isso, gente? Se eu fosse você, eu nem negava Jesus. Porque a Bíblia diz que aqueles que negam ele diante de quem? Dos homens, ele vai negar diante de quem? Do Pai. É mais do que justo, não é? Se eu nego ele na terra diante dos homens, é mais do que justo eu ser negado também diante do Pai. Se eu chego diante dos homens e tenho vergonha de falar que eu sou o quê? Cristão, que eu sou um seguidor de Cristo, se eu tenho vergonha de assumir a minha fé, é mais do que justo quando chegar no céu ele também me negar diante do Pai, porque eu estou negando a ele. Você já ouviu aquele ditado que Deus é o quê? Justo. Quem sabia que Deus é justo? Até nisto ele é justo. Se eu nego ele na terra, ele também vai me negar diante de quem? Isso se chama justo. Ele é justo. Então olha aqui para Pedro. Foi reconhecido, mas ele nega Jesus diante de quem? De todos. Aí olha o que diz continuando, versículo 70 ainda, né? Ele porém o negou diante de todos, dizendo: não sei o quê? Olha só, gente. Ele olha assim para as pessoas que estavam ali e fala: eu não sei de nada que vocês estão falando. Vocês estão falando que eu estava com esse tal de Jesus? Eu não estou sabendo não. Ele já começou a tirar dele da onde, gente? Da reta. Ele começou a dizer: eu não sei de nada. Eu nem sei o que é que vocês estão o quê? Falando. Aí olha o que diz, continuando, olha o que diz, versículo 71, né? E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra. Rapaz, esse dia eu acho que ele estava pensando assim: rapaz, eu estou sendo perseguido, sabia? Ele acabou de ser reconhecida por uma. Aí ele fala: não sei o que estão dizendo. E já sai o que, gente? Correndo. Aí quando ele chega mais na frente, outra criada também vê ele e olha o que diz continuando, visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, mas uma pessoa estava reconhecendo quem? Pedro como seguidor de Cristo. Mas uma pessoa olhou para Pedro e falou: ele também estava. Ele também andava com quem? Com Jesus. Aonde Jesus estava, esse daí também estava. Vamos ver se ele nega? Alguém reconheceu mais uma vez. Aí olha o que diz, e ele negou outra. Por escredo.
Ele negou a primeira e já está na quanta? Na segunda. A primeira vez ele negou, mas uma vez foi reconhecido e negou novamente. Sabia que tem gente que vive assim? Às vezes, por exemplo, ela nega Jesus na caminhada. Jesus vive dando a oportunidade para ela reconhecer a quem? A Ele, para ela assumir a sua fé. E às vezes ela continua negando a quem? Ela continua negando a quem? A Jesus. Só que olha aqui o pastor. Você já parou para pensar se você morrer negando Jesus? Eu sempre digo uma coisa: enquanto a vida, há o quê? Esperança. Mas se você morrer mesmo na hora que você negou, você acha que você vai para onde? Por exemplo, se eu nego Jesus e eu morro, você acha que eu vou para onde? Ah, mas eu passei um tempo na igreja. E daí? O que vai mandar é o que você está fazendo antes de você o quê? Morrer. Você pode ter a sua vida dentro da igreja, mas no último dia você se afasta, nega Jesus e morre, já era, meu irmão. Isso é bíblico. Se eu não me engano, está escrito lá no livro de Osés, ou é Amós, se eu não me engano. É bíblico. Então, para você ver. Então a gente tem que tomar muito o que, gente? Cuidado. Às vezes você nega Jesus e você não tem a noção que você pode morrer naquela hora. Às vezes você está ali negando Jesus diante de certas situações, mas pode ser o seu último dia ali. Imagina se você morre mesmo na hora que você está negando, com um copo de cerveja na boca. É verdade. Imagina. É coisa para a gente parar e o que, gente? E pensar. Ah, pastor, mas eu não acredito que Deus vai me mandar para o inferno, não. Não é Deus, gente. Eu sempre digo, Deus não vai mandar ninguém para onde? Para o inferno. É aqueles que tomam a atitude e decidem. Como ele falou que se alguém negar ele diante dos homens, ele nega diante do Pai. Ou seja, é uma decisão de uma pessoa. Se eu não quero nada com quem? Com Deus. Você acha que Ele vai me obrigar a servir a Ele? Não. Pelo contrário, Ele vai te deixar à vontade. Ele não vai impedir de você negar Ele. Ele não vai impedir de você tomar uma decisão, mesmo que esteja errada. Ele jamais vai impedir você fazer isso. Ele estava impedindo Pedro negar? Ele estava impedindo Pedro a negar? Não. Era a decisão de quem? De Pedro. Com medo de apanhar, de sofrer, com medo de ser morto, estava negando. Era uma decisão dele. Deus, ele não vai, por exemplo, te obrigar a nada. Se você querer negar, Ele vai te deixar o quê? À vontade. Se você quiser assumir a tua fé, Ele também vai te deixar à vontade. É uma decisão que você o quê? Escolhe. É você que decide a atitude que você vai tomar. É você que decide o caminho que você vai o quê? Traçar. Só que olha aqui o pastor, eu vou falar igual Salomão falou. Lembre-se que toda decisão, todo caminho que você anda, no final dele Deus vai pedir o quê? Conta. Salomão falou isso, se eu não me engano, no livro de Eclesiastes. Anda num caminho que satisfaz o quê? O teu coração. Mas lembre-se que Deus vai pedir o quê? Conta. Ah, pastor, eu quero negar a Deus, a Jesus. Fica o quê? À vontade. Mas lembre-se, você vai prestar conta. Pastor, eu quero assumir a minha fé. Também fique à vontade. Você também vai prestar o quê? Conta. Toda decisão que a gente toma, a gente vai prestar conta. Então Pedro, mais uma vez, ele faz o que, gente? Ele nega Jesus. Aí olha o que diz no versículo 71 ainda. Olha o que diz, ou melhor, 72. E ele negou outra vez com
Uai, olha aqui o pastor, agora ele negou com o quê? Esses dias eu até preguei sobre isso, né? Não sei se foi quinta, se eu não me engano, que a gente não, foi terça, né? Que a gente não pode jurar nem pelo céu, nem pela terra, e nem por qualquer outros. Só que Pedro agora estava até jurando, além dele negar quem? A Jesus, ele estava fazendo o quê? Jurando, para que as pessoas acreditassem que ele estava falando o quê? A verdade. Ele começa a jurar para as pessoas que ali tinham reconhecido ele. Ele começa a dizer: eu juro que eu não estava com quem? Com Jesus. Eu juro que eu não estava com ele. Em outras palavras, vocês devem estar enganados. Vocês devem estar me confundindo com alguém. Vocês devem estar me confundindo com outra pessoa. Não era quem? Não era eu que estava com ele. E ele chega até o que, gente? Ele chega até o que, gente? A jurar, olha só. Aí olha o que diz continuando, 73, ou melhor, 72 ainda. Juramento. Não conheço, olha a colocação da palavra, tal. Olha a colocação da palavra. Ele nega, ele jura e ainda diz: eu não conheço tal homem. Quem era este homem que ele estava falando? Jesus. Além dele negar, além dele jurar, ele ainda diz: não conheço esse tal homem. Olha a atitude que ele estava tomando, gente. Olha a decisão errada que ele estava tomando. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas atitudes. Amém, gente? Então você vê por quantas vezes ele já vai negando aqui? 2 vezes, né? Aí olha o que diz 73. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um. Já vai a terceira pessoa reconhecendo, né? A primeira reconheceu, ele negou, fugiu. Mas na frente alguém reconheceu, ele nega, jura e fala que não conhece tal homem e foge de novo. E agora mais uma vez estava sendo o que, gente? Estava sendo o que, gente? Reconhecido. Ele estava tendo quantas oportunidades? 3. E nas 3 ele foi o que? Reprovado. Ele teve a primeira chance, negou. Já era para ele ter pensado naquilo que Jesus falou, não era? Antes do galo cantar, você vai negar quantas vezes? 3. Já era para ele ter pensado ali: caraca, eu já neguei uma, vou vigiar mais. Ele não vigia. Ele nega mais uma, um total de 2. Também não o quê? Não vigia, não acorda. E na terceira, vamos ver se ele nega. Olha o que diz. As 2 ele negou, né? Vamos ver continuando. Versículo 30, ou melhor, 73 ainda. Diz assim, logo depois aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo, o teu que, gente? Olha aqui o pastor. Olha que alguém vai falar ali, Alguém falou: tu também estava com quem? Com ele. Olha que a pessoa vai falar, porque o teu modo de quê? Olha que benção. Quem serve a Deus aqui? Você sabia que você nem precisa falar, as pessoas já te conhecem como cristão? Às vezes ninguém precisa falar nada. Alguém vai olhar para você e vai falar assim: ei, você é cristão, não é? Ou seja, vai te perguntar, porque já sabe que você é. Ela vai olhar para o teu semblante, ela vai olhar a forma que você o quê? Fala, e automaticamente ela vai reconhecer que você é o quê, gente? Cristão. É um seguidor de quem? De Cristo.
Olha o que a terceira pessoa estava dizendo: o teu modo de falar te denuncia. A forma que você fala é a mesma forma que eles falam. A maneira que você se comporta é a mesma coisa. Olha só, gente. Por mais que você queira negar, alguém sempre vai olhar para você e vai falar: você é cristão, não é? Por mais que você não queira assumir. Às vezes lá no teu trabalho, você nunca falou que é cristã, mas alguém olha para você e pergunta: ô fulano de tal, você serve a Deus? Você é da igreja? Você é cristã? Aí você até às vezes fica pensando: como é que essa pessoa sabe? O que é que ela viu em quem? Em mim. Se você parar para analisar, o semblante de um verdadeiro cristão é diferente. A forma que um cristão fala é diferente. A maneira que ele se comporta é diferente. Então é por isso que aonde você for, mesmo que você não queira assumir, alguém vai olhar para você e vai saber que você é cristão. Mesmo que você não queira falar, mesmo que você diga: eu não quero que ninguém saiba que eu seja o quê? Cristão. Mesmo que você pense assim, mas alguém vai olhar para você e vai ver algo diferente. Alguém vai olhar para o teu semblante e vai falar: caraca, eu vejo algo diferente no seu semblante. Eu vejo em você o que eu não vejo em quem? Em outras pessoas. As pessoas vão começar a olhar em você uma diferença. É o que a Bíblia diz no livro de Malaquias: outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Até no semblante tem a diferença. Até no modo de que, gente? De falar tem a diferença. Olha para o teu irmão e fala assim: por mais que você não queira assumir. Fala para ele: por mais que você não queira assumir. Fala assim: o teu modo de falar vai te denunciar. Amém, gente? Pedro vinha negando já 2 vezes. Na terceira vez, meu irmão, alguém já foi certinho, falou: a forma que você fala, meu irmão, te denuncia. Você pode até falar que você não é um daqueles, mas a forma de você falar é igualzinha a eles. A tua fala denuncia quem? Denuncia você. Denuncia. Olha aqui, o que a pessoa está falando, no versículo 73: porque o teu modo de falar denuncia. No versículo 74 diz: então começou ele a praguejar e a jurar. Olha o que ele tentou fazer, gente. Quando alguém falou assim para ele: a forma que você fala te denuncia. Ele tentou até mudar a forma de falar. Começou a praguejar, começou a jurar, tentar demonstrar que ele não era uns daqueles. Ele tenta até mudar a forma de falar. Você já viu aquela pessoa que tenta fingir? Quem já viu uma pessoa que está fingindo? Você conhece na mesma hora, não conhece? Uma pessoa que chega perto de você fingindo, você vai saber quando ele está fingindo. Por mais que Pedro começasse a fingir que não era um daqueles, começasse a praguejar, jurar, mas as pessoas iam saber que ele estava fingindo. As pessoas iam saber que aquilo que ele estava fazendo era apenas um fingimento. Aí olha o que diz aqui, continuando, versículo 74 ainda: não conheço, mais uma vez, não conheço esse homem. Que homem? Que homem? Jesus. E imediatamente cantou, lascou. Ele nega a primeira, ele nega a segunda, e ele nega o que, gente? E quando ele fala: não conheço tal homem, o que é que acontece? Por que o galo canta? Porque o galo canta?
para mostrar para ele que aquilo que Jesus falou era verdade. Que ele iria o que, gente? Negar. Ele nega a primeira, nega a segunda e nega a terceira. E imediatamente o galo faz o que, gente? Canta. Mas ele não tinha falado que não ia negar? Não foi isso? Quer ver só? Volta uma página aí na sua Bíblia. Capítulo 26, no versículo 30. Vai no 31. Mateus 26, versículo 31. Só voltar uma página. Acharam aí? Diz assim o título da mensagem: Pedro é o quê? Pedro é o quê, gente? Olha o que diz. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispensas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe quem? Olha ele aí, ó. Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para... Pedro tá, ou melhor, Jesus estava falando assim, ó: todos vocês vão se escandalizar esta noite. Que era a parte que Jesus ia ser preso, ia passar pelo sofrimento. Aí logo Pedro olha para Jesus e fala: mestre, ainda que o Senhor fosse uma pedra de quê? Para todos nós, então para mim, eu jamais, em outras palavras, iria se escandalizar. Aí olha o que Jesus fala para ele, ó. Logo ele, né, para abrir a boca. Olha o que diz. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo faça o quê? Tu me negarás quantas vezes? 3 vezes. Quando Pedro falou: Senhor, eu não vou se escandalizar, ainda que o Senhor seja uma pedra de quê? Tropeço para nós. Jamais eu vou me escandalizar. Jesus olha para quem? Fala: rapaz, você não sabe do seu futuro não? Esta noite você vai me negar ainda 3 vezes antes do galo que cantar. Aí olha o que ele diz, ó, 35. Diz assim, ó: disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário o que, gente? O que, gente? Morrer contigo. Quem falou isso? Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar esta noite 3 vezes antes que o galo cante. O que é que ele fala para Jesus? O que é que ele fala para Jesus? Se eu tiver de morrer contigo, eu vou o quê? Eu vou morrer. Tem gente que fala assim? Tem gente que fala assim? Sim. Mas às vezes é de boca para onde? Para fora. Aquilo que Pedro estava dizendo era de boca para onde? Para fora. Porque você só vai saber no momento do aperto. Quando as coisas apertar para você, é onde você vai saber se você nega ou não nega. Porque é fácil a gente abrir a boca e falar: eu nunca vou negar quem? Não é fácil? Imagina se começasse uma matança aos cristãos. Um exemplo para você entender. Imagina se começasse aqui agora uma matança aos cristãos. Quem não negar, morre. Porque tinha de cristão negando. Nem precisava falar para ele negar. Ele ia ser, só em ele olhar assim, ó, já neguei, fui. Amém, gente? O que tem de cristão que ia fazer isto? Aí tem gente que falou assim: eu não, pastor. Fez igual o Pedro agora. Tem gente que fez igual o Pedro agora. Eu não, pastor. Você nem sabe. Pedro falou a mesma coisa. Pedro falou aqui para Jesus: se tiver de morrer contigo, eu vou o quê? Morrer, mas eu não vou te negar. Aí olha o que diz, ó: de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram mesmo. Aí eu pergunto para você: Pedro falou isso, mas ele negou? Negou. Até falou para Jesus: se tiver de morrer contigo, eu vou o quê? Morrer. Mas quando ele viu Jesus todo ensanguentado, sofrendo, apanhando, ele falou: quem vai ali é outro. Tem até outra passagem que a Bíblia diz que ele seguia só assim, ó,
de longe. Jesus está lá no final e só seguia assim, ó, só de longe, justamente com medo de ser o quê? Preso e ser morto com Jesus. Jesus estava lá na porta, um exemplo, ele seguia só assim, ó, só de longe, olhando, ó, para onde estava levando quem? Isso é bíblico. Para onde estava levando quem? Jesus. Só de longe ele olhava assim, ó. Mas ele não tinha coragem de chegar lá perto. Quando alguém reconheceu ele como um dos discípulos, ele não teve a coragem de falar, é eu mesmo. Quando alguém falou, você também estava com ele, ele não teve a coragem de falar, sim, é verdade. Ele não teve a coragem, porque era um momento de quê, gente? De aperto. Era um momento que se alguém reconhecesse ele como seguidor de Cristo, ele também ia sofrer junto. Quem entende, pastor? Aí olha o que diz aqui, ó, voltando lá na palavra, versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus, agora ele se arrepende. Quando o galo canta, o que é que vem na mente de Pedro? A palavra de Jesus. Imagina quando o galo canta, deve ter vindo bem claro na mente dele aquela voz de Jesus: você vai me negar esta noite 3 vezes antes do galo cantar. Ele pensa na mesma hora. E olha o que a Bíblia diz, ó, continuando. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, fez o quê? Chorou amargamente. Pastor, eu já neguei Jesus. Por mais que você tenha negado. Pedro negou quantas vezes? Mas depois ele fez o quê? Ele se arrependeu. Não é choro não, não é só chorar não, é se arrepender. Tem gente que chora, mas não se arrepende. Ele fez o quê, gente? Ele lembra da palavra. Ele sai dali chateado, é por isso que ele chora. Ele sai dali como, gente? Chateado com ele mesmo. Mas ele volta atrás, ele se arrepende. A partir daquele momento, vai conhecer o Pedro, dali para frente. Já era um Pedro diferente, porque se arrependeu. Por mais que a gente tenha negado, por mais que a gente tenha o quê? Mas a gente sempre tem a chance, a oportunidade de reconhecer e poder se arrepender diante de quem? Dele.